Fala pessoal, aqui quem tá falando com vocês é o Day e ao meu lado está sempre a Ti. E aí, galera? E vamos começar mais um Conversa entre Otakus com mais um convidado especial aqui, que é o nosso amigo Lucas Cabral. E olha, a gente penou para fazer esse convite aqui funcionar, mas hoje ele vai estar aqui, vai conversar com a gente. E antes de eu falar do que ele trabalha, por favor, se inscreva no canal, deixe um like e, claro, comente aqui quais outros convidados você quer que participe do nosso programa. Se você estiver escutando a gente também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music ou outra plataforma de música, também comente, deixe um like aí, porque ajuda a compartilhar a nossa conversa com outras pessoas. Então, Ti, você quer apresentar o nosso convidado hoje? Então, né, galera? Muito penoso mesmo, mas a gente finalmente conseguiu trazer ele. O Lucas tá aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho dele, para vocês, né, também conhecerem mais um pouco desse trabalho aí, que é de editor, gente, é de tradutor, perdão, mas é de tradutor para JBC, nesse caso aqui. Muitos de vocês podem estar vendo aí as novas traduções que está vindo aí do Japão, principalmente Blue Box, Skip and Loafer, que é um caso que eu quero conversar sobre, porque eu tô muito afim de assistir o anime e eu tô vendo o mangá e ele parece ser mó fofinho. Enfim, e a gente tem vários outros títulos aí que depois a gente pode falar com o Lucas e falar um pouco melhor sobre. Mas acho que você pode começar aí com as tuas perguntas. Então, ô Lucas, por favor, se apresente ao nosso público, conte um pouquinho do seu trabalho aí para nós, para eles. Fique à vontade. E seja bem-vindo. Boa no... Obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário o pessoal vai estar ouvindo. Mas meu nome é Lucas Cabral, eu tenho 23 anos e eu sou tradutor de mangás mesmo, de mangás e asterisco aí, porque tem outras coisas também que eu faço de vez em quando. Mas eu trabalho como freelancer. A Ti falou da JBC, que foi de fato a primeira editora que eu comecei a trabalhar com. Mas hoje em dia eu tô fazendo coisas para Panini também, para Planet Mangá, né, no caso. A gente vai falar depois de títulos específicos e tal, mas no momento eu trabalho para as duas como freelancer, então não tenho vínculo direto com nenhuma delas, é só elas pedem o meu serviço e eu realizo especificamente. Mas é isso, eu tô trabalhando com mangás desde o meio do ano passado, eu comecei em junho, julho, e gosto muito. É um negócio que eu sempre quis fazer, sempre me interessei. Eu não tenho nenhuma relação com o Japão, assim, não tenho descendência, não sou de família japonesa. É realmente uma coisa que eu gostava desde pequeno, e aí eu comecei a ter interesse mais específicos, na língua, na cultura, comecei a estudar quando eu era bem pequeno, e aí fico muito contente de hoje em dia poder trabalhar com isso. Então eu vou fazer minha primeira pergunta aqui, Ti, porque, como eu sempre falo com os convidados, a gente sempre começa pelo começo. Então, Uhum. eu fiquei curioso para saber qual foi a obra de entrada, né? O que te fez gostar da língua japonesa, o que fez gostar de mangá, etc. Qual foi sua porta de entrada no começo? Então, eu acho que a primeira obra vinda do Japão que eu consumi foi Pokémon, de fato, né? Mas eu acho que essa resposta é muito genérica, porque se aplica a quase todo mundo. E é uma coisa que é tão cultura geral que ela parece até meio desligada desse do que hoje em dia a gente tem de cultura japonesa, cultura otaku, né? Então eu acho que sendo um pouco mais específico, seria o Bleach. Que eu comecei a ver o Hum, anime do Bleach que passava no Animax, falecido canal Animax. E eu assistia desde o começo e foi um negócio que me pegou muito, assim, sabe? Era o conceito de Shinigami, Hollow. Eu ficava, nossa, é um desenho, mas tem coisas de morte, sangue, espada. E desde pequeno eu já tinha esse negócio de comparar muito com Naruto, que eu não gostava tanto assim de Naruto quando era pequeno, e aí eu ficava defendendo o Bleach, eu era o fã assíduo do Bleach, e eu acho que realmente foi isso que me fez começar a, por exemplo, ir atrás de mangá online, que era uma coisa que na época eu nem fazia ideia que existia. Isso aí eu tinha uns 8, 9 anos, eu acho, talvez até menos. E aí eu comecei a falar, nossa, mas de onde vem? Onde que sai isso? Aí eu comecei a entender que vinha do mangá, começar a ir atrás, ver quem fazia, quem traduzia. E eu acho que realmente isso foi o pontapé inicial dessa coisa que dura até hoje. só antes da Ti fazer a pergunta dela, eu sei que ela vai falar. Ah. Ela é
fã número 1 de Bleach que eu conheço. Então, Sério? você tá conversando com uma pessoa fanática por Bleach. Ih. Inclusive, ela pintava o cabelo de laranja por causa do Ichigo. E uma curiosidade aqui pra vocês, até eu tava falando em off com a Ti, das minhas compras na Amazon nessa semana, porque teve promoção. Eu comprei 10 volumes de Bleach agora. Eu tenho a coleção inteira da primeira que saiu, sabe? Você acredita que foi o meu primeiro mangá que eu comprei? Eu acho que o meu talvez também tenha sido, viu? O De volume ver na 30. banca, assim. Eu peguei, acho que o volume 7. É o que tem o Hanataro na Cara, banca. o meu foi o volume 30, eu vi e falei, não, eu até. Minha memória não funciona muito. Eu até acho que o cara da banca me deu enganado, que eu acho que eu paguei 30 conto. Mas, Nossa, pagou o preço de hoje no lugar. mas Eu lembro que nesse volume aí que eu comprei tinha até aquela cena da Yoruichi. E aí teve a ver se minha mãe hum, pegou. Teve toda uma questão e assim. Né? Mas foi. vai, Ti, manda sua pergunta. Complicado, hein? Gente, não, mas assim, ó, a gente entrou em águas conhecidas aqui. Primeiro de tudo, você falou que você assistiu Bleach pelo Animax. Gente, foi aonde eu assisti Bleach pela primeira vez também. Nossa, gente, Animax. Pra Era quem bom, não. Animax. Muito, mas era TV a cabo, né? Sim. Pra quem teve TV a cabo crescendo, a Animax era um canal que passava vários animes dublados. Entre eles era Bleach, Death Note, Fullmetal Alchemist. Foi assim também que eu comecei a assistir bastante anime. E foi exatamente assim também que eu comecei a procurar anime pra assistir online. Porque eu nunca não conseguia assistir mais na TV, porque não passava todos os episódios que eu queria. Então eu comecei a ir atrás pela internet. Foi exatamente assim. Mas, Desculpa te cortar. Eu fiquei no diga. lado obscuro, né? Porque vocês tinham TV a cabo e eu tinha TV aberta. É, Aham. a minha porta de entrada, o pior foi o canal 21. Canal 21? Nossa. Sim, isso é uma coisa muito velha, porque o canal 21, ele passava anime duas vezes, um era 6 horas da tarde, e 6 horas da tarde passava Cavaleiro do Zodíaco e Yu Yu Hakusho, então eu aprendi a amar Cavaleiro do Zodíaco porque era o que eu mais assistia, e meia-noite, ou era 11 horas, passava Rama Meio, Samurai Champloo e Love Hina. Então eu aprendi a ver No- anime por causa da TV aberta, mas por causa desses canais. Nossa. Eu nem Nossa, fazia que ideia que loucura. Love Hina tinha passado na Nem TV. eu. Nem eu. Nossa, que loucura. Outra época. Nem me fale. E a nossa Mas idade nem é muito enfim, diferente, a idade de nós três aqui. realmente. Só que eu sou a mais velha. Ah, enfim. Eu também não sou tão mais velha assim, mas eu sou a mais velha. Enfim. Você falou que você não gostava muito de Naruto? Então, eu acho que era mais birra, sabe? Não sei. Não me pegava muito. Eu não sei se é porque o começo de Naruto é meio. Aham. Pior que nem é fraco, né? Porque o começo de Naruto é legal, que tem a parte dos Abus e tal. Aham. Era porque eu era Zabuza tão fã Momote, de Demônio do Bleach. Gás Oculto? Abus é do Momote e o Demônio do Gás Oculto. Mas eu acho que eu era tão fã de Bleach que criava essa rivalidade. Coisa que tem hoje em dia até de fandom e tal. Eu acho que eu pequeno já tinha um pouco disso. Mas foi coisa bem passageira mesmo. Porque depois eu virei mega fã de Naruto também. Nunca no nível de Bleach. Mas eu gostava também. Né? Não, e Bleach, nossa, gente, Bleach pra mim é sensacional. Inclusive, pra quem não tá sabendo, vai sair a nova temporada agora em 2024, em outubro, tá? Já foi anunciado. E eu estou aqui, ó, só esperando. Mas, enfim, deixa eu te fazer uma pergunta agora realmente voltada para o que você faz hoje. Uhum. É, porque eu vi ali que você tem um nível também de japonês, né? Obviamente, para você poder fazer, para poder traduzir. Você Isso. começou quando a estudar a língua? Eu comecei quando eu tinha 11 anos. Foi Uou! em 2011. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, porque eu sou de Brasília. Eu nasci em Brasília, morei lá até os 9 anos. E aí, em 2010, eu vim para cá. E aí, como eu já sabia que em São Paulo tinha muito mais coisa de anime, de coisa japonesa, eu pedi para os meus pais descobrirem, sabe, onde que tinha aula de japonês. E aí eu comecei a estudar na Aliança Cultural Brasil-Japão, que é uma escola bem conhecida, bem... Eu acho que é talvez a mais famosa daqui de São Paulo, com Hum, certeza, mas talvez até do Brasil, assim. E aí era um pouco puxado, porque eu fazia aula todo sábado, eu acho que era das
8h15 Nossa. até as 11 e pouco, meio-dia, assim, sabe? Era bem intensivão mesmo. Porque eles tinham 2 opções, né? Tinha a opção de 2 dias da semana e o do sábado. Só que aí, como eu tinha escola ainda, como eu era pequeno, e eu não tinha mais nada da vida, não tinha mais nada pra fazer que pudesse tornar ter aula no sábado um negócio impeditivo, eu comecei a fazer mesmo. E era muito engraçado porque eu era, de longe, o menor da turma, assim. Tem até uma foto que é muito engraçada que uma professora postou no Facebook, que eu mostro pra todo mundo que pergunta isso aí da escola de japonês, que tem eu com 11 anos, com, sei lá, 1,45 m, e aí todo o resto é adulto mesmo, adulto, gente no final da adolescência, então é muito discrepante mesmo. Nossa, que legal. E você, nessa época, obviamente, você era criança ainda, então você estava fazendo só porque você tinha o interesse, certo? Você não tinha pensado em, tipo, vou fazer a prova. Não tinha. Eu acho que talvez eu tivesse uma ideia vaga de, nossa, eu quero trabalhar no Japão quando eu crescer, sabe? Quero fazer coisas relacionadas ao Japão quando eu for maior. Mas não tinha nada específico de prova de proficiência, de fato tradução de mangá. Era muito mais só por ter interesse mesmo. Que legal. Né? Eu tava pensando numa pergunta aqui, mas eu acho que ele respondeu, de certa forma, uma parte dela. Eu queria saber qual era o título, hoje você é tradutor, que já lançou, que você queria ter traduzido esse, falou, mano, esse aqui eu queria ter meu nome nele, e um que ainda não veio pro Brasil, que você fala, mano, se vier um dia que me escolham. Qual esses 2 títulos? Eu acho que de mangá que já foi traduzido que eu queria ter feito seria o My Hero Academia. Porque foi esse é um que é quase um filho pra mim, sabe? Quando começou a sair na Jump em 2014, não quando começou a sair, mas quando tava, sei lá, 30 e poucos capítulos, a luta do Todoroki, assim, do festival esportivo, eu já tava lendo semanalmente, já tava indo atrás de leak que traduziam do chinês pra traduzir pro Nossa. inglês. Então esse foi um que eu acompanhei bastante crescer, acompanhei anúncio de anime, acompanhei anunciarem aqui. Só que assim, obviamente não teria como eu fazer, porque eu tinha, sei lá, 16, 17 anos quando começou a sair por aqui. Eu não tinha nem conhecimento, nem formação suficiente para já estar trabalhando com mangá. Mas, sei lá, se pudesse voltar no tempo e escolher um, eu acho que seria esse mesmo, por apego. Que é realmente um negócio que vem durando muitos anos da minha vida, sabe? Acompanhar essa série. Vai fazer 10 anos agora esse ano, então é muito surreal pensar que eu comecei a ler, eu tava no primeiro ano do colegial, e aí eu terminei a escola, terminei a faculdade e ainda tô lendo o negócio, sabe? Então eu acho que eu escolheria ele. E de mangás que ainda não vieram, que talvez eu pudesse escolher, eu ficaria com Ikokunik, que é um mangá que eu acho que ninguém conhece. É Vou até muito, muito pesquisar específico. agora. Pesquisa, porque é muito bom. É da autora de um que tá saindo agora pela New Pop, que chama A Noite Além da Janela Triangular. É uma autora que chama Tomoko Yamashita. E o Ikokunik, que é o que eu falei agora, é um mangá sobre uma menina de 15 anos que ela perde os pais no acidente de carro, e ela vai morar com a tia. E a tia é uma escritora de romances jovem adultos, assim. E aí é uma história dessa menina perdida, assim, sem saber exatamente como lidar com a morte dos pais. E essa tia dela que é super fechada, que não se dava bem com a mãe da menina, ela não gostava da mãe da menina. E elas tentando se entender enquanto elas conseguem entender o que elas estão sentindo em relação a uma outra, sabe? Tipo, eu não queria essa menina aqui, eu não gostava da mãe dela, ela me lembra da mãe dela, eu sou uma pessoa muito mais fechada, como eu vou cuidar dessa menina? E a outra entrando no colegial agora e falando, putz, eu não quero ser conhecida como a menina que perdeu os pais, sabe? Eu não quero ser conhecida como uma órfã, então ela tenta se afastar desse fato. Mas aí, sabe, é muito, muito, muito bom. Muito bom. Tô Eu vendo acho que aqui. seria. Isso, pode Desculpa, falar. desculpa. Não, pode Não, porque eu terminar. acho que seria meio difícil de traduzir, porque por conta dessa personagem ser uma escritora, tem muitas partes sobre palavras, sabe? Sobre língua. Tem uma parte, sei lá, horas que ela fala alguma palavra e a menina não entende,
e ela vai lá e, sabe, tenta usar exemplos de outras coisas, fala dos ideogramas que compõem a palavra. E além disso, tem muito texto, sabe? Muito. Não é um mangá de ação, não tem página só de uma onomatopeia, por exemplo. É realmente muito diálogo, muita coisa. Mas eu gostaria bastante de ter a chance de traduzir. Dizem por aí que talvez tenha um anime. Teve um vazamento aí que falou que vou anunciar em breve. Então, quem sabe tem chance de vir pro Brasil. Mas eu não botaria minhas fichas nisso, porque eu acho que é bem de nicho. Eu tô vendo aqui que ele tem live action. Tem, saiu. Não sei se saiu ou vai sair, mas vai ter um filme live action, sim. Ele fez um certo sucesso no Japão, moderadamente. Essa autora é bem prestigiada também. Bom, se tem live action, o D tá indo assistir. Me Você é recomendaram um esses o dias. fã dos live action? Cara, eu vejo, eu gosto dessa experiência. Uhum. Eu não sei se que ele é fã ou se ele só gosta mesmo de sofrer, eu não sei o que é. É Mas que, ele assistiu quase todos. é que assim, Nossa, aí, cara. o pessoal gosta de ver o live action pra comparar com o original. Eu acho que Uhum. isso é um erro, porque nunca vai ser igual. É tipo Ah, você com ver um certeza. anime querendo comparar com um mangá, tipo, é duas experiências diferentes. Então eu vejo o live action com a mente aberta, tipo, o que tralha que eles vão me trazer? E tem hora que não é ruim, tem hora que é engraçado. Tipo, você olha e fala, mano, não é possível que eles estão fazendo isso. Então é uma recomendação que eu faço pras pessoas. Quando for ver live action, não tenta comparar as cenas. Tenta ver as partes boas e ruins, só isso. E acaba sendo uma experiência bem interessante. A estreia do live action tá agendada para dia 7 de junho. Ah, tá. Então não lançou ainda, de fato. Mas Ti- parece bom Hum? live action. Eu acho que é o tipo de história que funciona nessa mídia. Que dá pra fazer direitinho. É porque parece um drama, né? Sim, sim. No fim das contas. É porque é um drama, no caso, mas ele, para ser traduzido para alguma mídia, teria que ser um live action, eu acho, realmente. Eu acho que sim. Inclusive, eu tô meio com o pé atrás com esse possível anime que vai ter. Ah, Porque eu acho que se não tiver uma produção meio inteligente, sabe? Meio que consiga, de fato, colocar coisas interessantes na tela, vai ficar um negócio só meio maçante, sabe? Ele não lembra um Gostaria. pouco Zag Drop? Ah, é que o Sag Drop tem É, o Zag Drop é questões, né, com o errado, né? final. Mas. Não tem esse aspecto de Sag Drop. Mas, de fato, é a primeira coisa que vem à mente, eu acho, né, quando fala. É um pouco diferente porque a menina é um pouco mais velha, sabe? Não tem a Não, questão é. de ensinar ela como se ensina uma criança. Mas tem alguma similaridade, sim. E cara, então, eu tinha visto mesmo, porque eu tava olhando a tua página no Twitter e eu tinha visto que você tinha postado sobre esse mangá. Por isso que quando você falou, eu falei, eu vi em algum lugar. E realmente tinha sido na tua página. Mas, enfim, voltando para as partes de tradução e etc. Você pode contar pra gente qual foi a primeira obra? Foi My Home Hero, da JBC ah, mesmo. Vocês sensacional. conhecem? Eu conheço, viu o Hum. anime? O anime desse é ruim, né? Pelo que falam. Cara, ele não é um. Ele não tem uma boa animação, mas a gente vê pela história. Só que a história a Uhum. gente vê em qualquer lugar, né? Sim. Esse tem live action, inclusive. Tem um É, filme ou é uma você série. já viu? Ainda não chegou com legendas por aqui, né? Aí ficou Ah, complicado. tá. Mas foi My Home Hero. Foi algum tempo depois de eu fazer o teste na JBC. Eu fiquei até meio. Porque eles falaram, talvez demore um pouquinho pra gente te mandar algum título, tá? Tenta não ficar muito ansioso. E aí eu já tava preparado pra levar uma eternidade. Mas aí não, foi, sei lá, 2 semanas depois, uma semana depois, eles mandaram esse. Que na época já tinha sido anunciado, inclusive. Isso aí foi o quê? Eu acho que foi maio, junho do ano passado. E aí foi um pouco desafiador, porque, que nem eu falei agora, por exemplo, do Ikokuniki, é uma série com bastante diálogo, bastante texto. Pra quem não sabe, o My Home Hero, eu gosto de descrever ele como Breaking Bad versão mangá, assim. Porque é sobre um pai de família, um senhor de 30 e pouco, 40 e poucos anos,
que ele descobre que a filha dele tá namorando um membro da Yakuza, da máfia japonesa, né, no caso. E aí acontecem as coisas, ele se encontra com esse cara e ele acaba matando o namorado da filha. No apartamento da filha, só que sem ela estar presente. E aí ele tem que esconder isso tanto dela, quanto da polícia, quanto da própria Yakuza. Pra não descobrirem que foi ele e tentarem retaliar. Então é bem legal, é bem tenso mesmo. Você consegue, tipo, o mangá descreve muito bem, ele sumindo com o corpo, ele tem que usar tal coisa pra dissolver o corpo, e aí levar o esqueleto sei lá onde. Então é muito instigante e tem muita explicação de coisa. Então foi um pouco um choque, assim, por assim dizer, abrir o mangá em japonês e ver lá esse tanto de texto. Mas também foi bem legal de traduzir. Ele é bem... Assim como ele é uma leitura rápida, você também vai... Quando você vai traduzindo, você vai pegando, tipo... Nossa, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E você vai passando bem rápido, assim. É bem... Ele vicia, por Se assim fosse, dizer. se fosse um americano fazendo, tipo, super normal, porque tem bem vibe série mesmo. Sim, sim. Então, esse é outro que eu acho que funciona no live action, né? Por não ter nada muito sobrenatural, ele é um que eu acho que... E eu acho que qualquer pessoa pode gostar dessa história, sabe? Eu acho que tem uma barreira de entrada muito pequena, porque, como você disse, é mesmo meio série americana, né? Então eu acho que até quem não gosta muito de anime e mangá pode acabar gostando do My Home Hero. Quando eu vi 3 episódios, eu geralmente, até aqui com o canal, não gosto de recomendar as coisas no primeiro episódio, porque tem 12 a mais que pode estragar qualquer experiência. Então eu espero ver um pouco e vou recomendar se vale a pena ver ou não. E quando eu vi 3 episódios de um anime, falei, cara, eu não recomendei aqui no canal, mas eu cheguei no outro dia pro meu irmão e falei, assiste. Simples assim, não vou falar nada, assiste o primeiro episódio e depois você me dita. Depois ele chegou e falou, eu vi tudo em um dia. É isso mesmo. É que ele vai evoluindo muito rápido, né? As coisas vão escalando, assim, numa Sim. velocidade que você não espera. E ele fala, nossa, agora acabou pra ele, agora não tem mais como fugir. E aí ele vai lá e faz uma coisa. E acaba o episódio, você fica esperando o próximo, cara, vai logo, vai. A minha O mangá é pergunta, assim também, os volumes acabam num ponto meio específico, assim, de tensão máxima. não, isso dá uma agonia. Você fica, mano, tem que esperar o próximo. E o bom, né, pra quem lê, eu não sei se ele saiu, aí você deve saber melhor que eu, ele saiu em revista semanal ou ele era mensal lá no Japão? Eu acho que ele é semanal, sim. Porque os capítulos são menores e ele tem vários volumes já. Então, quando é mensal, ele costuma demorar mais, né? Mas ele já tá com, sei lá, 26 volumes. E não é uma obra antiga, não. Então eu acho que é semanal, sim. Então era menos cruel a espera, eu acho. Eu vou entrar numa polêmica aqui. Primeira, que leve. Ah. Porque você como tradutor, eu acho que vai passar, e já passou talvez, por isso, e é o público e Uhum. ele é acostumado com a legenda da Scan, tipo uma Sim. tradução, um jeito que o personagem fala. E isso aconteceu recentemente em alguns momentos. Inclusive eu posso lembrar que teve a tradução do Jujutsu Kaisen, do Futuro é Foda, Do Chainsaw e Man. Chainsaw Man, né? Isso eu queria saber de você, assim, você tá traduzindo direto do japonês, você cursou, você se profissionalizou, eita, agora a palavra não saiu, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Uhum. É, como que é trabalhar com isso, assim, tipo, você chega a olhar o que o pessoal tá vendo, como que tá no anime, na Crunchyroll principalmente, ou não, você vai do zero mesmo e traduz do jeito que tá do japonês? Então, até agora, eu não cheguei a trabalhar em nenhuma obra que tenha o nível de popularidade e de, por consequência, pessoas lendo online de maneira ilegal quanto Chainsaw Man, por exemplo. Então eu nunca me meti num buraco desse tamanho assim. Mas eu costumo estar um pouco antenado até por, sabe, estar no Twitter e gostar de coisas de anime. Aparece inevitavelmente coisas sobre tradução e discussões sobre isso, sobre termos e tal. Eu acho que o mais próximo que eu já cheguei foi no Overlord. Porque agora eu tô traduzindo tanto a novel quanto o mangá do Overlord. E ele tem muitos nomes e muitos termos. E eu não sei se isso aqui tem no Brasil, mas eu vi que a tradução
oficial em inglês deixou 90% dos fãs americanos revoltados, porque eles colocaram os nomes muito bizarros, sabe? Tipo, tem um cara, por exemplo, que chama Cocodol, separado, eles deixaram Cocodor tudo junto, assim, sabe? Por causa da questão do R, do L. Então tem muitas coisas que geraram essas guerras entre fãs que eu tento, ao máximo, descobrir qual que é o consenso, qual que é o oficial, sabe? Ir atrás de, sei lá, coisa do autor falando, de coisa da Wikia que usa como fonte alguma entrevista, alguma coisa. Então eu tento ao máximo, nesse caso, por exemplo, até o Crunchyroll mesmo que você falou, eu geralmente uso a legenda da Crunchyroll como base, porque eles têm acesso à romanização oficial, por exemplo. Então, nesse caso do Overlord, que é tanto com a fanbase maior, quanto o que mais tem termos específicos de nome, golpe, local, eu tento ao máximo usar traduções e escolhas que não vão... Não é nem que não vão desagradar o público, mas que vão, de fato, ser a coisa correta, sabe? Eu acho que é um pouco diferente, porque no caso do Chainsaw Man tem toda a problemática da Scan que escolheu o Futuro é Pica ter outras questões de antissemitismo e de racismo e etc. E eu acho que, nesses casos, eles estão 1.000.000% errado e tem que usar outra tradução, sabe? Eu acho que usar aquela, nesse caso, seria dar uma certa moral, dar uma certa razão para esse grupo. Mas eu acho que, na medida do possível, o melhor é chegar num resultado que vai agradar o máximo de pessoas possível, sabe? Eu costumo falar que as pessoas não podem levar muito fielmente, assim, é uma tradução de scan, né? Porque geralmente pega do inglês, aí já vem aquele filtro do japonês pro inglês, do inglês pro português, então deve se perder muitas coisas, e tem muita gente que acaba pegando como verdade, né? Tipo, tá lá, não, eu vi que tá assim e assim, pronto. Isso é meio perigoso, até pra experiência da pessoa, que ela vai acabar, talvez, tendo uma interpretação errada da história. Exato, exato. Não, e é muito engraçado que são coisas que às vezes ficam obsoletas, assim. Hoje eu descobri, por exemplo, que Dungeon Meshi, no começo da tradução, tinha os nomes muito diferentes por causa de scan. Não sei se vocês acompanham, mas, tipo, tava Laios com U, tava Farlin com Y e R. E, tipo, isso é coisa totalmente que a Scan coloca. E eu acho que na época deve ter dado também alguma polêmica quando eles viram qual era o negócio oficial. Mas aí passa tanto tempo que, sabe, eu acho que daqui a 10 anos ninguém mais vai lembrar do Futuro é Pica, por exemplo. Tomara. Não, pode falar. Tomara que não mesmo, porque, assim, vamos lá. Você e eu, a gente tem um background parecido. A gente leu muito por scan também. Uhum. Porque eu, por exemplo, eu li muito mangá quando eu era mais jovem. Muito, assim. Quando eu tava no ensino médio, nos meus 15, 16 anos, cara, eu lia mangá em inglês, assim, sabe, traduzido e etc, a rodo. Eu nem consigo lembrar mais a quantidade de títulos que eu já li. Porque naquela época é difícil, né? Porque, por exemplo, a gente tinha todas essas ferramentas, só que eu não sabia usar, tá ligado? Tipo, o My Anime List, por exemplo, podia ter sido uma ferramenta pra eu ter marcado todos os mangás que eu já li. E, cara, eu não fiz isso, e daí agora, tipo, todos aqueles títulos que eu li naquela época sumiram na minha cabeça. Mas. Só que, como bons fãs a gente sabe que isso é completamente errado e a gente só fez isso por puro desespero. Porque as pessoas hoje, por exemplo, elas têm muito mais acesso ao mangá do que a gente tinha naquela época. E eram títulos muito específicos, gente, muito específicos. Você tinha os títulos que faziam sucesso. Inuyasha, Bleach. Esse tempo atrás eu fui até com a minha amiga no sebo e a gente achou Kaichou Ameido-sama. Nossa! Sem ideia, gente. Não existe reprint disso, entendeu? Não existe mais Panini reprint não disso. lembra nem que esse mangá foi publicado aqui. Exato. Esse, Ouran High School Host Club, tem uns Exato, que foram. sabe? Isso é ouro. Ouro. Mas enfim, voltando aqui. A gente apoia toda as indústrias de mangá e etc. Eu acho, na verdade, que a minha pergunta vai ser polêmica real. Só
Só que hoje também eu acho que a galera não curte mais também comprar mangá porque não custa mais R$ 10, né? Ou tipo, R$ 7,90, como costumava custar antes. Hoje em dia custa o rim. Eu tô colecionando o Bleach novo que tá saindo e, Senhor amado, eu não consigo, é muito dinheiro. É Uhum. 60, R$ 70 o mangá. Tudo bem que é bastante coisa, né? O mangá parece um livro. Mas hoje em dia é quase inviável. Quase inviável. Especialmente as novels que estão vindo, as novels chinesas, por exemplo, que a New Pop publica e etc. Minha pergunta para você é: você que tá mais nesse meio, você acha que existe algum jeito disso não voltar ao normal, mas assim, ter algum tipo de. Não, e também não vai regredir, né, gente? Porque inflação não, né? Não adianta. Mas você acha que estabiliza em algum ponto? Porque eu juro pra você, pra mim, eu sinto que todo ano alguém fala que vai aumentar os valores dos mangás. E eu fico tipo, mas gente, vocês acham que quem que tá consumindo mangá nesse mundo? Tipo, eu não entendo mais. Mas assim, você que tá nessa indústria, assim, você acha que existe algum teto? Digamos assim, tipo, alguma hora do tipo, não tem como mais aumentar isso Hum. daqui. Eu posso emendar uma pergunta porque faz sentido junto com o Dati? Pode, pode. Compara, eu vi que você comprou alguns mangás, você sempre compra lá no Japão, depois a gente vai falar desse tema. É equivalente, qual é o preço de lá e aqui? Como que tá? Então, começando com o preço dos mangás de lá, que eu acho que é mais fácil. É de fato muito mais barato, porque se você pega agora, por exemplo, com a cotação do iene que tá agora, um mangá padrão, assim, vai, um mangá da Shonen Jump, One Piece. Se eu vou comprar One Piece e converter o valor, que o One Piece custa 550 ienes. Você vai converter com uns 18, 19 reais, eu acho. Então ainda é muito mais barato. Até os melhorzinhos, sabe? Eu comprei lá, nesse post mesmo que você falou, eu postei, eu comprei a coleção inteira do Dungeon Meshi. E o Dungeon Meshi custa 620 ienes. Eu vou até fazer agora, vou datar esse programa para ver quanto que tá a cotação do iene. 620 ienes hoje dá 20 reais, 20 reais e 3 centavos, sabe? E lá também tem um mercado muito forte que é o de mangás usados, que tem as lojas tipo a Mandarake, a Book Off, que você vai lá e encontra mangá por 100 ienes, sabe? Que dá 3 reais e pouquinho. Encontra em condição excelente, sabe? Parece novo. Então é realmente uma conversa totalmente diferente, porque por ser o mercado deles, sabe? Eu acho que eles têm muito mais opção, eles têm muito mais jeitos de baratear de milhares de formas diferentes, tem esse mercado de revenda, então acho que não tem como comparar, mas de fato é muito barato. Agora, sobre o mercado brasileiro, eu não sei se tem exatamente como existir um teto por causa de fatores externos, né? De inflação, de tal coisa, do fato de que várias pessoas têm que lucrar para o mangá continuar saindo, sabe? Tem que ter retorno para editor, tem que ter retorno para gráfica, tem que ter retorno para o licenciante, enfim, tem que O atender aos tradutor. interesses de muitas pessoas. Então, sim, exato. Muitas pessoas dependem do mangá para viver, sabe? Então eu não sei se teria como ter um preço fixo, ter um ponto em que não sobe mais, porque se as coisas continuarem piorando, se tudo continuar ficando mais caro e só o mangá parar, não vai ser viável também. Mas o que eu acho é que tem como oferecer alternativas que sejam oficiais, mas não sejam tão caras quanto o volume. Então, por exemplo, agora, eu acho que isso ainda é meio distante do mercado brasileiro. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Manga Plus. Não só nos Estados Unidos, né? Porque eles lançam coisas em português. Mas, em inglês, sai todo o catálogo da Shonen Jump, por exemplo. Você abre o Manga Plus domingo, meio-dia, vai estar lá pra você ler. Vai ter o Blue Box, vai ter One Piece, vai ter My Hero, vai ter Jujutsu. Vai ter 20 séries pra você clicar e com, sei lá, 2 cliques você lê o capítulo inteiro. E, embora tenha pouquíssimas coisas em português, e eu não vou nem especular, sabe? Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para saber por que não tem mais séries em português. Mas eu acho que esse é de fato o caminho. Lançar coisas ou de graça, ou com um preço que não seja tão
impeditivo quanto dos mangás, porque de fato, mangá hoje em dia é um hobby de luxo, né? É um negócio que você escolhe algumas séries que você gosta muito e compra. Não tem mais o que tinha muito antigamente, que você ia na banca e falava, eu acho que esse mangá vai ser muito legal pela capa. Eu vou comprar o volume 1 e ver como que ele é, sabe? É muito mais difícil fazer isso hoje em dia. Então eu acho que a solução é, por exemplo, o que a JBC tá fazendo. A JBC faz bastante isso, que é lançar os mangás digitais, por exemplo. Digitais por um preço mais barato que o de capa físico. Lançar digital, lançar os capítulos soltos, que nem eles fazem do Eden Zero, que nem eles fazem do Sakura, do Ghost in the Shell. Eu acho que oferecer coisas para todos os públicos, então lançar capítulo solto de série shonen, lançar a versão do Kindle do mangá digital de tal coisa. Eu acho que esse talvez seja o caminho para garantir que mais pessoas vão continuar comprando mangás e lendo mangás de forma oficial sem ter que recorrer à Scan. Porque, querendo ou não, a Scan foi uma parte muito importante pra gente ter um público consumidor hoje em dia, né? É uma coisa que ajudou a comunidade otaku, entre aspas, a chegar nesse nível, chegar desse tamanho. Porém, o ideal seria, de fato, que tivesse cada vez menos. E eu acho que tem, sim. Eu acho que a cultura de Scan, por exemplo, tá morrendo bastante. Eu tô vendo cada vez menos coisas sendo, tipo... coisas que estão saindo oficialmente, saindo versão pirata também. Então eu acho que tá na direção certa. Embora ainda engatinhando comparado com outros mercados, eu acho que tem um futuro no qual a gente não vai ter que pagar tanto assim para ler todos os mangás e também não vamos ter que recorrer à Scan e vai ter um equilíbrio legal. Recentemente até eu tava falando sobre isso com algumas pessoas, porque eu consigo pegar em algumas coleções minhas e fazer, vamos dizer assim, a ordem cronológica do aumento de preço, tipo de R$10,90 para R$11,90 para R$12,90 para 15, aí 20, 22, 24, 30 e por aí vai. Você consegue pegar os volumes e fazer e saber quando foi que teve essas mudanças. Uma coisa que eu também acho que aconteceu, não só para o aumento de preço, mas vamos dizer assim, o que ajudou a diminuir e tá acontecendo aos poucos é essas versões 2 em 1. Eu consigo ver que você pega, por exemplo, uma edição de Haikyuu e ele tá saindo bem mais barato do que você comprar um volume só. Então é uma solução que eu quero ver mais de outras obras. Tipo, vamos Sim. trazer mais volumes maiores porque acaba mais rápido, demora menos tempo para aumentar o preço e aí ainda barateia. Eu acho que isso é uma das soluções possíveis também. Sim, com certeza. Eu não sei, eu não sou muito entendido do assunto, então eu não sei o que exatamente barateia no 2 em 1, sabe? Tipo, eu não sei se é por ser de fato só um volume encadernado e aí ele não custa tanto quanto fazer dois da metade do tamanho dele e tal. Mas eu acho que, de fato, se conseguirem continuar lançando versões 2 em 1, 3 em 1, que saiam mais em conta do que os volumes tancos separados, eu acho que realmente é a melhor escolha possível, sabe? E abre espaço até para obras que... O próprio Jojo, eu acho. Eu acho que a Panini já falou que se fosse para lançar no regular, sabe? Com 120 volumes, não teria como vir Jojo pra cá. E aí eles arranjaram aquela edição que, embora não seja um 2 em 1, é quase um 1,5, sabe? 1,5 em 1. Eu costumo falar, dando uma informação aqui rápida, você falou do Manga Plus, Kaiju número 8 também vai sair em português lá no Manga Plus, eu acredito que já saiu o último volume, Sim. então, se alguém quiser ler, tá lá. Uma coisa que eu falo como uma pessoa que coleciona desde 2012, uma coisa que eu gosto de ter na minha coleção não é Cara, como que eu posso explicar pra vocês? Eu não quero ter a minha obra favorita do melhor jeito possível, tipo, como algumas editoras costumam lançar, tipo, versão de luxo, blá blá.
Cara, eu gostava de ter o papel jornal simplesão só pra me pegar, ler e guardar de volta, sabe? Isso é uma Uhum. coisa que eu acho que se perdeu no meio das editoras. Tipo, conforme foi lançando, foi melhorando a qualidade, o pessoal começou a deixar o lado simples pra lá. E eu até lembro que teve um tempo que a JBC lançou Super 11, que é o Inazuma Eleven, e a Panini lançou aquele de Yokai Watch, Sim. que era uma forma de fazer um mangá mais barato para novas pessoas. Isso é um problema, aí é a minha opinião, meio que muito pessoal, mas isso eu acho que é um problema porque você não consegue trazer pessoas novas, principalmente crianças, para ler mangá, porque você não vai pagar R$ 30. Até eu vejo pessoas falar assim, dê um mangá de presente, mas como eu vou dar, tipo, uma criança super fã de Naruto, eu vou dar o volume 1 e os outros 70, o que a pessoa faz? Tipo, vai pagar 40 conto? Então eu acho que as editoras poderiam também pensar nos fãs, realmente tem que pensar nos fãs, mas também tem que pensar nas pessoas que só querem ler. E isso é uma coisa que eu acho que se perdeu no meio do caminho. Sim, eu acho que é um pouco complicado, porque também tem a questão de fãs quererem qualidade também, sabe? Por exemplo, quando sai um mangá com página transparente, o pessoal reclama, o pessoal fala que tem que mudar o papel. Então eu acho que as pessoas ficaram mais críticas com o passar dos anos e com acesso a informações e tal. Então, eu realmente não sei, sabe? Eu não tenho entendimento de mercado para saber se seria viável. Porque eu sei, a JBC já falou sobre isso várias vezes em público, assim, que o Super 11 não deu certo, por exemplo, né? Não chegou no resultado que eles queriam. Eu acho que Tanto que foi nunca no, mais saiu. eu acho que foi no Não, pode time ir. errado. Talvez tenha. Foi quando? 2014? O Super 11 teve o boom dele quando passou o desenho na Rede TV. E eles lançaram, acho que tipo, Uhum. em 2014, 2015, porque foi quando saiu o Tokyo Ghoul pela Panini. Eu acho que eles tentaram pegar o timing da Copa, não foi? De Talvez, 2014? talvez tenha sido. Foi. Então, mas aí. Não sei, sabe? Talvez não ter dado certo o Super 11, por X motivos, tenha sido a razão deles não tentarem fazer outros desse modelo, sabe? Nesse modelo gibi ou modelo voltar pro meio tanco. Porque eu acho que o Super 11 era, sei lá, metade de um volume, né? Aqueles lá. Era estilo Turma da Mônica, assim, era até grampeado. Uhum. Então, eu acho que. Não sei, eu não consigo imaginar essas edições mais baratas voltando. Mas eu acho que seria, de fato, uma solução também, talvez. E aí, Ti? Desculpa, gente. Eu prestei atenção em tudo. Mas é que a conversa foi, daí eu olhei uma hora e eu falei, nossa, oi? Não, mas brincadeira. Então, na verdade, agora eu queria ver um contigo, porque você mencionou que você comprou os mangás no Japão, Uhum. e eu acho que todo mundo vai querer ouvir sobre isso, né? Não só os mangás no Japão, mas o Japão. Que, né, eu acho que é toda a fantasia de todos os otakus possíveis da face da Terra. E aí, na verdade, eu queria mais que você contasse como é que foi. É tipo os fãs dos Beatles naquela estrada, né? Na Abbey Basicamente Road. isso. Sou total, total, total. E aí eu queria que você contasse um pouco de como é que foi a experiência, quantos dias ficou e tudo isso. Foi muito legal. Muito, muito, muito legal. A Eu gente imagina. fui. Eu fui agora no começo de abril, porque é uma viagem que eu tava planejando desde o ano passado com dois amigos meus. E a gente começou a ver, falando, quando que a gente vai? Tem que ser numa época que faça sentido, sabe? Escolher uma época que faça sentido ir pro Japão, que tenha algum motivo externo que isso aconteça nesse período. Então a gente acabou escolhendo o começo da primavera, que é quando tem as cerejeiras, né? A Sakura. Sim. Clássico. Então a gente a gente decidiu ser no começo de abril. Começamos a ver coisas, começamos a ver passagem, as coisas de trem que tem que pegar com antecedência, hospedagem. Hum, E os chegamos lá. JR passam, Isso, uma coisa assim, né? isso. A gente Deixa, pegou o dia. deixa eu até fazer uma pergunta. Quanto tempo vocês passaram planejando a viagem? A gente passou É, uns 8 meses, talvez. A gente decidiu que a gente ia pro Japão em setembro do ano passado. Agosto, entendi. setembro. E a gente foi agora em abril. Isso dá
Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Uhum. Foi por aí mesmo, 7, 8 meses. E Uhum. aí teve coisas que a gente já viu com muita antecedência. Por exemplo, sei lá, hotéis bons que a gente pegou recomendação e queria ficar. Aí era o Uhum. caso de reservar com antecedência para pegar um preço bom. O próprio JR. O JR a gente enrolou um pouco, na verdade. Tanto que ele sofreu um aumento de, acho, sei lá, 60% em dezembro, que talvez se tivesse pego antes daria pra pegar mais barato. Mas o JR Pass, pra quem não sabe, que a gente falou, é um negócio que só tem para estrangeiro, então ele não vende no Japão. E é um passe que você tem acesso livre a qualquer trem em território japonês por um tempo específico, sabe? Tem o de 1 semana, tem de 2 semanas, 3 semanas. Então a gente pegou o de 2 semanas e chegamos lá no dia 3 de abril. A gente saiu daqui na madrugada do dia 1 pro dia 2, voamos 31 horas, porque a gente foi pela Ethiopian Airlines, que faz Brasil, Etiópia, Etiópia, Coreia do Sul, Japão. Então foi a viagem mais cansativa da minha vida. Mas aí, depois da viagem infernal de avião, foi maravilhoso. Porque a gente já tinha planejado todo o nosso itinerário e tudo deu certo, sabe? A gente pegou as cerejeiras, a gente conseguiu ir nos restaurantes que a gente queria, a gente conseguiu ver as coisas que a gente queria. Os meus amigos nunca tinham ido pro Japão, então eles tiveram aquele primeiro choque, sabe? De, nossa, estou em Shinjuku à noite com as luzes, estou em Kyoto nos templos. Então foi muito legal. Deu pra ver Tóquio, deu pra ver Kyoto, deu pra ver Osaka, deu pra ver Takayama, deu pra ver... Nossa, passaram pra bastante lugar. Foi. A gente tentou usar ao máximo o JR. A gente foi até meio inocente, assim, que a gente tinha colocado um aqui, tipo... Ele falou, não, vamos pra Fukuoka, que é lá no sul do país, e a gente pega um trem de madrugada e a gente vai pra Sendai, que é lá em cima. E a gente viu na viagem que não ia dar, porque a gente ia chegar exausto, sabe? Ia pegar Sim. 9 horas de trem. Mas aproveitamos bastante, fomos pra... Eu acho que a que mais me surpreendeu foi Kawaguchiko, que é uma cidade na província de Yamanashi, que é do lado do Monte Fuji. Colado, assim. Tipo, qualquer coisa que você tá fazendo na cidade, você vira a cabeça e tá o Monte Fuji lá. Então é meio inacreditável, assim, parece um... Ele parece um PNG, sabe? O Monte Fuji, tão bonito que ele é, parece que ele não é de verdade. Parece que você tá olhando pra Tá uma no fundo tela. verde. Parece meio fundo verde mesmo, é meio bizarro. Mas foi tudo legal, assim, tipo... Eu tinha feito uma listinha de mangás que eu queria comprar, que incluía tanto mangás que eu já coleciono em japonês, que eu tava esperando pra pegar o volume mais recente, e coleções que eu queria pegar completa. E aí... Nossa, teve um que foi quase milagroso, assim, que era o Sengoku Yoko. Não sei se vocês conhecem, que tá tendo anime agora. Que é de um autor que eu gosto muito, que é o Satoshi Mizukami. E eu falei, nossa, será que eu vou conseguir achar os volumes? É um mangá meio antigo, não sei se vai ter. E aí, a primeira loja que eu entrei tinha um pack, assim, volumes 1 a 17, coleção completa. De Sengoku Yoko, assim, preço mó bom. E aí, teve várias dessas coisas que pareciam roteiro, sabe? Parecia coisa que tinha que acontecer na viagem, aconteceu. Foi muito bom, muito, muito bom. É até difícil voltar aqui e ter que trabalhar e ajustar de volta a vida cotidiana. Você pensa em morar lá? A gente teve a nossa última convidada, que ela é cosplayer, ela vai se mudar pra lá esse ano ainda. Nossa. Quem que foi a convidada? Foi a Pri, né, Tchê? Sim, foi a Pri. É que assim, o caso dela é um pouquinho especial, porque na verdade o que aconteceu? O marido dela, porque ela casou, né, pra ir pra lá, mas o marido dela passou num. Eu acho que é meio que como se fosse um concurso público pra brasileiros aqui irem trabalhar no Japão, entendeu? Aham. Ah, E aí, sim. pelo que eu entendi dos stories que eu vi dela, né? E aí ela disse que ele passou, e aí ele já foi direto. Ele foi agora, inclusive, esse mês. E ela vai em outubro. Porque ele vai trabalhar pelo governo brasileiro para o governo japonês. Eu acho que é isso. Ela pode me corrigir se ela acabar assistindo este vídeo. Mas eu acredito que seja alguma coisa assim. Então é um pouquinho diferente mesmo. Então, no momento eu não tenho plano, sabe?
eu sei que tem vários programas do governo japonês, do governo brasileiro. Eu já cheguei a dar uma olhada em alguns, porque eu cursei Relações Internacionais na faculdade. Eu fiz PUC e RI, e aí eu já pensei em ver coisas de trabalhar lá, coisas, tipo, oportunidades de emprego para quem fez RI no Japão. Eu acho que eu poderia, pensando aqui no estilo de vida que eu tenho hoje, que é totalmente trabalhar de casa, totalmente remoto. Então eu acho que daria, sabe? Mas aí teria que ver toda a questão de pegar o visto de trabalho, e o que eu faço entraria em alguma... entraria no regulamento do visto de trabalho. Então tem toda essa questão burocrática e tem a questão familiar, né? Meu namorado, meus pais, meus amigos. Eu não sei se eu conseguiria ir morar num lugar que eu conseguiria voltar pra cá só uma vez por ano no máximo, sabe? Eu Ia acho que inverter, né? precisa de... Oi? Perdão. Inverter, né? Tipo, você vai pra lá poucas vezes, você viria pra cá poucas vezes. Exato. Ficaria tão quanto o Japão é impossível de chegar, quase um sonho ir pra lá, ficaria o Brasil, assim. Mas vontade eu tenho, sabe? No fundo, eu acho que é quase um negócio, quase um sonho de criança, morar no Japão. Mas eu não acho que vai acontecer nos próximos anos. Seria um negócio bem mais pra frente. Eu tô pesquisando aqui, você falou de Sengoku Yoko, eu olhei aqui algumas imagens, eu assisti ele nessa última temporada. Terminou a temporada de janeiro, né, que ele começou. Não tava lembrando por nome, mas eu assisti sim. Ele me lembrou Lúcifer e o Martelo. É porque é do autor de Lúcifer e Martelo. Lúcifer e Martelo é meu mangá favorito da vida. Cara, eu E vi aí, esse por mangá isso, sendo lançado. foi 2016, né? Eu acho. Por aí. Cara, tempo de Henshin. Tempo de Henshin, tempo de Cassius Medawar. Nossa, agora ele tá no Eu era Conrad lá, mas desapareceu pra mim. Não, eu era muito... Eu acompanhava muito o JVC, assim. Tudo que eles lançavam, todas as coisas de evento, o Henshin, selo Ink, eu No- tava lá. O pessoal tava na polêmica da capa do Akira. Eu nem comprava Akira, eu tava, nossa, eu quero saber mais da capa do Akira. Por que que ela tem um furo embaixo? Teve várias coisas. Foi a Akira que não teve a sinopse traduzida. Ah, não, foi Ghost in the Shell, né? Foi, Que não da traduziram a lombada. sinopse. Da orelha. Era da orelha, isso. Nossa. Tem muita coisa que dá pra te conversar de coisas do mercado editorial lá de trás. E eu acompanhei muito quando eu comecei a colecionar, porque, nossa, eu não podia comprar tudo, não tinha dinheiro, né? Aí eu comprava e ficava vendo atualizações, que era só JBC que trazia na época. Eu ficava lá vendo os Henshin semanal. Uma vez Sim. eu conversando com o Leonardo Kitsune. Não sei Gosto se você conhece. muito do Kitsune. Aí eu tava fazendo uma live jogando Pokémon. O Sword and Shield ainda. Era a Na primeira Twitch agora, geração. né? Não, muito tempo. Era Sword and o Shield? primeiro Pokémon. Que o novo é o Scarlet e Violet. Ele tava jogando Sword and Mas Sword and Shield quando Shield é saiu. recente, não é? É o primeiro Pokémon do Switch. O recente é o Scarlet e o Violet. Tá, é verdade. E ele Mas tava. é recente, né? Eu achei que você tá falando dessa época, assim, de 14, 15. Assim. E eu cheguei pra ele e falei, cara, você sabe como eu te conheci? Tinha poucas pessoas na live, que era final de ano. Pô, como? Aí eu falei, você Posso fez acertar? um... Posso acertar? Hã? Era o vídeo de Prophecy Exatamente. do ano. Esse vídeo é muito Exatamente. bom. Eu falei, mano, eu vi o seu vídeo de propaganda do Prophecy e eu pensei, quero comprar esse mangá. Mano, a JTBC era muito criativa, né? Nas coisas que eles faziam de Eu, divulgação. eu gostava mais de antigamente do que das lives agora, porque eu acho live muito longa, assim, pra acompanhar. Aí acaba tendo muita enrolação, mas eu gostava muito dos vídeos. O Henshin era muito legal. Na minha entrevista pra JTBC, o Marcelo tava lá, eu fiquei falando com o Marcelo Del Greco, e aí a gente ficou meia hora conversando sobre coisas dessa época, sabe? Do próprio selo Ink, dos mangás meio conhecidos, perguntando curiosidades, Savannah Game. Nossa, Savannah Game. Três temporadas ou foi duas? Eu nem lembro exatamente. Savannah Game eu não comprei. Eu também não, Esse mas eu não- eu só acompanhava. Não, eu comprava. Eu tinha pouco dinheiro, eu comprava Beelzebub no mês e Katekyo no outro. Era isso. Beelzebub era muito bom. Mano, a tradução de Beelzebub era muito boa, velho.
Era um negócio que eu era muito pequeno e mesmo assim eu já ficava, nossa, as piadas ficam engraçadas, né? Não, tinha o. Eu li Beelzebub, o Beelzebub é uma coisa especial pra mim, porque eu li ele. Eu vou dar um resumo aqui, que eu tive a fazer a pergunta. Desculpa, tia, a gente tá falando aqui, você desapareceu. Na verdade, gente, à vontade. É, Continuem, porque da última, só para você ter contexto, é, no último convidado, eu é que falei mais. Então, sem Vai problema ter uma nenhum. troca agora. Exato, conversem. é que eu gosto de colecionar. Eu tenho um. Vamos dizer que é algo assim na minha cabeça, porque eu acho que só eu penso assim. Eu gosto de retribuir a importância que a obra tem pra mim. Então, eu tento comprar, né, às vezes não é nem porque eu gosto muito, mas porque aquela obra foi especial. Eu falo, mano, eu quero nem que o dinheiro vá pro autor, que não seja do Rurouni Kenshin, que Uhum. ajude ele e tudo mais. E eu gosto de comprar coisas que eu li antigamente por meios ilegais, óbvio. Uhum. E Beelzebub, eu li ele quando eu comprava, porque eu comprava semanal e ele era bimestral. Eu li ele por scan, porque eu ficava ansioso, eu falava, não, eu tenho que ler os capítulos semanais. E quando eu completei tudo, eu falei, agora eu quero ler Beelzebub tudo de uma vez. Então, tipo, num período muito curto eu li Beelzebub 3 vezes na vida, assim, tipo... Nossa. Cara, e é sensacional, porque mesmo sabendo o que acontece, eu ainda acho muito incrível. É um mangá totalmente doido, né? Tipo, cada arco vira uma coisa. Agora eles estão jogando videogame no prédio do demônio. Agora eles são. Agora vai ter Eu, torneio de delinquente. eu, Agora é nu, vôlei. eu nunca esqueço do volume que chega um cara lá, eles estão na praia, e o cara quer saber quem é o líder do grupo e fica chamando o Oga toda vez errado. Aí no final chega os caras e falam, mano, mas não é a gente o mais forte, é ele. E o cara passou tipo, a tarde toda com ele. Eu nunca esqueço dessa parte, tipo, é o mais especial pra mim. Isso, a pergunta. É que do nada parou o papo. Era eu? Sou eu que tenho que perguntar? Vai porque quando a gente começar a falar de Blue Box vai ser outro. Vai ser outro Putz, buraco. tá. A minha última. Eu vou fazer essa minha última pergunta, porque eu acho que depois disso eu não tenho mais fala. Entendeu? Vai ter que ler Blue Box durante a pergunta. Tipo isso, sabe? Porque daí vai ser um monte de coisa que eu não li. Mas enfim, a minha última pergunta pra você, na verdade, é o seguinte. Você comentou que você fez a entrevista pra JBC, e daí agora você também tá fazendo pra Panini. Uhum. É, a JBC foi a primeira, no caso? Depois veio a Panini, é isso? Essa é Isso. a ordem, né? Para Panini. A minha pergunta é para Panini. Qual que foi o primeiro? Eu não sei se você ainda tá fazendo algum título para eles neste exato momento, Uhum. ou se você já finalizou algum título para eles, mas qual que foi o primeiro título com eles daí? O primeiro que eu fiz foi um que chama Yomotsu Regui. Não sei se vocês conhecem. Não, É isso aí um passou muito mangá. longe. É, é um mangá de um autor que ele já saiu no Brasil várias vezes, que é o Kakizaki. Ele fez Green Blood, que saiu pela JBC Conheço. muito tempo atrás. Green Blood, bem legal o mangá. Ele fez Hideout, que é um mangá volume único de terror, que saiu pela Panini. Hum, E ele fez Bestiários, que é um mangá também de gladiadores, assim, que saiu pela Panini. E aí é o mangá mais recente dele, que é um sobre uma árvore do mundo dos mortos, que ela dá frutos, e quem come o fruto vira imortal e ganha poderes, assim. E é um mangá meio... quase um Battle Royale, assim, de imortais. E... é meio isso, assim, é meio sobre a essência da vida e a imortalidade, e ao mesmo tempo que é só porrada por porrada, sabe? É um mangá de 3 volumes. Ele começou a sair agora em fevereiro. O volume 3 tá pra sair, se eu não me engano. Já saiu o 1 e o 2. Eu acho que ele funcionou bem como entrada na Panini, assim, por ser curto. E ao contrário do My Home Hero que eu falei mais cedo, esse ele é bem tranquilo de traduzir. Porque é um mangá que tem várias páginas duplas de ação, assim, várias páginas que é só eu vou te derrotar, não, eu vou proteger aquela pessoa. Não tem umas frases de efeito meio prontas. Daqui a pouco o Lucas vai soltar um por Atena! Eu acho que, infelizmente, Cavaleiros nunca nem vou chegar perto, assim, de trabalhar em Cavaleiros. Mas
O Yomotsegui foi bem tranquilo. Foi a minha entrada na Panini. E aí depois, eu já vou fazer propaganda aqui, Claro. veio um mangá que eu gosto muito, talvez seja um dos meus xodós, que é o Acho que Meu Filho é Gay, do Okura. Eu Que vi os posts. saiu esses tempos, saiu semana passada, eu acho. Que é um mangá muito bonitinho, ele começou como um mangá de Twitter, que o autor postava 4 páginas acho que por semana, por dia. Uhum. E aí ele fez tanto sucesso que ele virou um mangá impresso mesmo. E aí ele é num formato de histórias episódicas curtinhas, justamente por ser um mangá de Twitter, assim, então cada capítulo é um post do Twitter, entre aspas. E é sobre uma mãe que tem uma suspeita de que o filho dela. Ela acha que o filho é gay. Uhum. Tudo indica que o filho dela é gay. E aí ela tentando se mostrar uma aliada da causa sem constranger o menino, sabe? Sem tirar ele do armário à força. Então é muito, muito bonitinho. É muito. Porque o Okura é um homem gay. O autor do mangá, ele é gay. Ele fala sobre isso num dos pós-fácios e tal, sobre como o mangá ajudou ele a se assumir pra mãe dele. Então dá pra ver que é um negócio que tem muito coração, sabe? É um mangá muito pessoal e muito respeitoso, muito carinhoso. O traço é muito bonitinho. Então eu recomendo pra todo mundo. Saiu o volume 1 agora, são 5 volumes. Ele é. A gente tava falando agora de preço, né? Ele é um pouquinho mais barato que os outros, porque ele tem menos páginas, mas em compensação o acabamento dele é todo bonito, tem sobrecapa, tem capa fosca, ele é um pouco maior que os outros mangás, então ele tá bem, bem bonito. A Ti falou que ia Legal. fazer a última pergunta dela, mas ela esqueceu de Skip and Loafer. É Vamos falar de Skip and Loafer, verdade! vamos falar de Skip and Skip and Loafer. Loafer. É que assim, Skip and Loafer foi uma. Eu nem lembro, eu acho que eu vi pelo. Ah, tá. Eu já sei o que aconteceu. Não, muitas coisas aconteceram. Mas assim, o que aconteceu no caso? A gente teve a última convidada, que foi a Pri, e ela tava falando sobre o tipo de anime que ela gosta. Inclusive, não esquece de perguntar isso também. Porque, né, a gente falou de Bleach, Naruto e tal, mas daí a gente fala dos atuais, etc. Mas enfim, aí a gente tava falando sobre que tipo de anime que ela gosta, etc. E daí ela tava falando, porque ela gosta mais de romancezinho. Daí ela O último que ela assistiu, ela tava acompanhando era o Diário de uma Apotecária. Uhum. E aí a gente falou muito sobre shoujos e esse tipo de coisinha fofinha. Era basicamente isso, na verdade. Era sobre coisas fofinhas. E aí, eu tava lembrando que eu tava vendo o título de Skip and Loafer, tipo, a rodo na Crunchyroll, sabe? A rodo. Sim. E eu via o desenho e eu achava muito fofo. O cachorrinho, e ela, e ele, e eu ficava tipo, nossa, eu preciso abrir esse negócio um dia e assistir, sabe? Só que eu tenho medo de assistir e ficar viciada no negócio. Que é o que Ele tá é um pouco acontecendo comigo. viciante. Então, é o que tá acontecendo comigo ultimamente. A Ti me manda mensagem à noite, do nada, fala, eu assisti um anime completo. Eu falei, mano, você não dorme, não? É Gente, o vocês não perigo estão dos entendendo. animes de 12 episódios. Vocês não estão entendendo. Eu fiz uma cagada na semana passada. Gente, não façam isso em casa. Eu comecei um anime 10 horas da noite, fui terminar. Eu nem terminei ele. Eu cheguei a 10 episódios, porque eram 12. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu fechei os olhinhos pra acordar 7 horas e trabalhar, tá? Não façam Meu isso. Deus do céu. Não façam. Mas eu tenho uns sérios problemas. Eu não posso começar um anime tipo domingo assim, porque eu preciso terminar. É complicado. Mas enfim. Só que daí, como eu vicio muito nas coisas, até pra Windbreaker, a gente foi fazer o vídeo de Windbreaker, era pra capítulos do negócio, eu tô acompanhando o negócio agora. Uhum. E só pra fazer. E eu tenho medo de viciar, né? Mas eu vi que você tá fazendo, né? A tradução dele, se eu não me engano. Uhum. O que você achou? É fácil? O que você acha da história? Você leu o mangá? Você acompanha o mangá? Pelo que eu entendi, pelo que eu vi, sim. Como é que começou? Como é que Skip and Loafer veio parar na sua frente, no caso? Então, eu conheci Skip and Loafer no começo de 2021, porque eu vi que Uhum. ele estava indicado ao Mangá Taisho, que é o principal prêmio de mangás do Japão, e que ele, tipo, ele tem uma credibilidade muito boa, sabe? Os ganhadores do Mangá Taisho geralmente são mangás muito bons, consenso, assim, de mangás muito bons. E aí eu vi que ele estava entre os indicados, eu vi a capa, eu falei, nossa,
esse mangá não tem muito a cara do mangá Taishou, sabe? Ele não não parece um mangá, entre muitas aspas, cult. Aham. E aí eu fui abrir pra ver o que era. Eu falei, nossa, é o mangá mais bonitinho de todos os tempos. Era só a menina indo morar em Tóquio e aprendendo a se adequar à cidade grande e enfrentando as dificuldades. Mas, no fundo, tem muitas coisas assim trabalhadas. Assim. Eu não vou dar spoiler, assim, mas tem questão de identidade trans, tem questão de relação com os pais, tem questão de preconceito regional, sabe? Tem questão de diminuição populacional que gera situações precárias em cidades pequenas, sabe? Tem muitas coisas muito específicas sendo trabalhadas. E assim como eu falei do Acho que Meu Filho é Gay, o Skip and Loafer, ele tem muito carinho pelas coisas pelos personagens, pelos temas, porque a autora, ela vem da mesma região que a protagonista, que é a Mitsumi. Então, dá pra ver muito da vivência dela também. E aí eu comecei a ler Skip and Loafer. Ele é um mangá mensal, então eu fui acompanhando todo mês o capítulo que saía. Aí em 2022 anunciaram o anime, que saiu em 2023, né? Saiu ano passado. O anime ficou muito bom, muito, muito, muito bom. É uma adaptação perfeita. E eu acho que ele também é um exemplo de anime que dá pra mostrar pra qualquer um. Sabe? Não é tão anime assim. Eu mostrei pra minha namorada que nunca viu nenhum anime e ela adorou, por exemplo. Então, é um mangá muito afável, ele é muito fácil de gostar dele. E aí aconteceu que eu não tinha entrado na Panini ainda. E aí, toda live... Porque eu achava que tinha mais chance de vir pela Panini. E aí, toda live, antes de eu estar na Panini, eu ficava, por favor, não anuncie Skip and Loafer. Por favor, não anuncie Skip and Loafer. Deixe vir pela JBC. Tem um amigo meu aqui do Discord que todo mês que ia ter live da Panini, eu falava, por favor, não deixe a Panini anunciar. Panini não pode anunciar Skip and Loafer. Tem que ficar pra JBC. E aí, chegou novembro do ano passado. Eu estava... era fim de semana da CCXP. Eu tinha ido pra praia com meus pais, assim, pra Itanhaém. E aí, chega uma mensagem de um superior meu da JBC, eu não sei se eu posso falar nomes, acho melhor não falar nomes. Sim, não, melhor não mesmo. Mas ele falou, tipo, consegui o ingresso da JBC, um credencial extra pra você. Você quer vir? Aí eu coloquei na balança, falei, putz, será que vale a pena pegar um ônibus de Itaém pra São Paulo? Eu acabei de chegar pra ir pra CXP. E aí eu falei, eu acho que vale por, sei lá, X motivos, mas vai que eles anunciam alguma coisa que eu tô interessado. E aí eu peguei o ônibus, tava lá, quase chegando em São Paulo, eu abro o Twitter, abro Biblioteca Brasileira de Mangás, tá lá, novo título pela JBC, Skip and Loafer. Falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí eu mandei mensagem pra esse cara da JBC, falei, não, pelo amor de Deus, tem que falar com o Marcelo Del Greco, né, do caso, o editor-chefe da JBC. E aí eu cheguei no evento, eu saí correndo, eu abri a foto da minha coleção de mangás que eu tinha no celular. Aí eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus, deixa eu ficar com o Skip and Loafer. Eu tenho todos os volumes em japonês, sabe? Eu já posso começar a traduzir hoje à noite, se quiser. Por favor, meu sonho é trabalhar nesse mangá. E ele falou, não, claro, pode ficar. A gente não tem ainda um tradutor pra... Não, e ele falou que foi muita sorte, porque todos os mangás que ele tinha anunciado naquele dia já tinham um tradutor definido, sabe? Shoujo Shoten, Vampires, vários mangás já tinham, só o Skip and Loafer que não tava ainda. E aí falou, não, beleza, depois eu falo pra te mandarem os arquivos. E aí foi isso, sabe? Eu passei o resto do evento meio com a cabeça na lua. Sabe? Valeu a pena ter vindo pra cá e falado com o chefe pra me deixar ficar com o mangá. E aí tem sido muito legal traduzir o Skip and Loafer. Eu não sei ainda quando que ele vai sair exatamente. Eu espero que seja logo, mas não depende de mim, sabe? Já traduzi alguns volumes. E é muito gostoso, é muito divertido, é muito... tem algumas coisas mais difíceis. Por exemplo, eu falei que a Mitsumi é do interior, né, de uma cidade pequena, e o pessoal da cidade dela fala com sotaque. Eles têm um dialeto específico,
E aí eu tive que adaptar, sabe? Porque é uma questão relevante pra história. Tem partes que outros personagens apontam, sabe? Personagens da cidade grande falam, nossa, você falou essa palavra desse tal jeito, o que ela significa? Uma É um pergunta. negócio que, quando ela volta pro interior, os amigos dela comentam que ela tá falando diferente. A autora nos pós-fácios fala que, tipo, eu baseei essa coisa na minha avó que falava desse jeito. Então não tinha como ignorar, sabe? É muito difícil. Uma E pergunta. aí. Diga. Esse sotaque deles, pra nós, pro Brasil, como que você traduz? Então, eu tentei ficar numa coisa mais genérica. Porque eu não. Por exemplo, eu não gosto quando o personagem tem sotaque. Tipo, ele começa a falar com sotaque e a tradução pesa a mão nisso aí, sabe? Tem um exemplo que é o Nisekoi. Eu não sei se vocês leram já. Que a Marika fala com a Marika, personagem de Nisekoi. Tem uma parte que, tipo, ela para de fingir e ela deixa o sotaque. E aí é quase impossível de ler, porque é, tipo, muito o sotaque caipira, sabe? Toda palavra tem alguma coisa de sotaque. Eu posso até mandar uma foto depois aqui pra vocês, Claro. de como ficou. Mas eu não gosto quando fica muito forçado, sabe? Então eu tentei deixar um pouco mais discreto, sabe? Colocar palavras, por exemplo, palavras que acabam com R, deixar com acento circunflexo, Uhum. mudar algumas coisas, tipo o C, por exemplo, ao invés de você. Então sabe, só pra sinalizar que tem um sotaque ali, mas não ficar tão exaustivo lá na leitura, sabe? Não ficar tipo, Não ficar ok, um eu já Chico entendi. Bento. Não ficar Chico Bento, sabe? É, Assim, de certa forma, acaba tem que ficando um pouco ficar. Chico Bento. Tem que ficar. Sim, tem Mas que eu não quero ficar. que fique nem ofensivo e nem Sim, chato de ler, claro. sabe? Então eu tentei manter um equilíbrio Tem que ser algo bom, sabe? familiar pra nós, assim. Sim, exato, exato. Eu quero ver, inclusive, como vai ser a recepção do pessoal. Porque eu acho que tem gente que não vai gostar e eu acho que tem críticas justificadas, então eu quero ver como que o pessoal vai reagir quando sair. Se eles vão mudar, não sei se vão Mas. mudar também na revisão, não sei como vai ficar. Uhum. Mas vamos ver. Você falou até que é uma obra que você que recomenda. Eu lembro que teve um vídeo aqui, Ti, que era os animes dublado, que o José fez o roteiro pra mim, que eu pedi pra ele. José é o Uhum. nosso roteirista aqui, amigo nosso. Ele colocou Skip and Loafer no um dos animes que dá pra assistir dublado, assim, de porta de entrada. Porque a ideia era essa, era fazer um Uhum. vídeo com animes que a pessoa podia assistir e que não fosse tão familiarizado com animes. Tipo, o que eu recomendo pra pessoa assistir? Aí tava lá na lista. Uhum. É muito boa a dublagem de Skip and Loafer. Eu vi. Eu vi com minha namorada, eu vi dublado. E é realmente muito boa e me fez. Inclusive, isso é muito engraçado. Me fez pegar uma coisa que eu tinha deixado passar quando eu tava traduzindo. Que eu não sabia que no teatro, antes de começar uma peça, eles falam merda pra você. Sabe? Em vez de boa Sim. sorte. E tem uma parte do Skip Lover que é uma peça da escola. E tem o pessoal falando o gambatê, né? Genérico no original. E aí no dublado ficou merda pra você. E aí eu não tinha entendido nada. Eu perguntei pra minha namorada, ela falou isso. E aí, sabe, deu tempo de colocar no que eu tava traduzindo. Uhum. Então a dublagem acabou salvando esse aspecto que poderia ser perdido. É a Mas expressão quebra-perna, né? isso, é o quebra-perna Uhum. do inglês, fica o merda pra você. Que Então, engraçado. então é um pouco complicado porque tem uma parte que é meio dramática, que o personagem tá lembrando, assim, de umas falas, e aí ele lembra do merda pra você. Uhum. Então fica um pouco distoante, assim, mas a dublagem é muito boa. Inclusive tem uma dubladora trans pra personagem trans. Eles se deram, tipo, eles tiveram todo o cuidado de colocar isso também, então eu achei muito. Ela é boa em todos os sentidos, sabe? Um ótimo exemplo de dublagem. O pessoal hoje em dia eles estão dando um carinho a mais com dublagem de anime do que dava antigamente, né? Sim, com certeza. Eu acho que é questão de tempo de começar a sair animes dublado e legendado no mesmo dia. Acho que é questão de tempo. Já tá saindo. O Dungeon Meshi, ele sai no mesmo dia. O Ah, é. Kaiju, por exemplo, ele sai. Eu acho que o Mob Psycho. É porque depende muito de produção no Japão, né? Uma vez Porque, eu por falei pra exemplo, ti. Desculpa, pode terminar. tipo, o Jujutsu Kaisen, por exemplo, eles estavam acabando o episódio um dia antes de enviar pra emissora, sabe? Pros streamings. Então não teria tempo. Seria fisicamente impossível dublar o episódio pra ficar a tempo. Mas o Mob Psycho, por exemplo, eles acabaram toda a temporada 3 meses antes de começar. Então eu Ó, acho que é de fato
só ter uma produção saudável no Japão. Duas coisas aqui. O primeiro que eu ia falar é que eu e a Ti fez um no meio otaku antigo, o programa quando a gente fazia diferente, e a gente falou do canal Load, né? O canal que teve aí, que morreu recentemente. E uma das minhas expectativas era que esses animes dublados passassem quase simultâneo na TV. Tipo, ia ser algo muito incrível. Porque a Crunchy era patrocinadora. Então, a Load era muito legal, né, como iniciativa. Tipo, que pena que não deu certo. Mas imagina, no dia que tipo, a gente liga a TV e tá lá, passando no Japão, passando no Brasil. Não sei Era o que meu horário sonho. que seria isso pra poder estar em os dois cantos do mundo. Mas Era, seria muito... era um sonho meu de poder ver isso, né? Até pela nova geração, né? Assim, apesar de eles terem internet e ver tudo, mas é algo que tem gente que não consegue ainda, internet, etc. Enfim, e outra coisa que eu ia falar é que... Putz, esqueci agora. Nossa, olha a memória. Pode falar aí, Tito. Vou ver se eu lembro. Não, mas era mais isso mesmo, porque eu tenho bastante vontade de assistir, eu só não tomei vergonha na cara ainda. Justamente pelo fato de que eu provavelmente vou muito viciar. E o Demi conhece, às vezes quando eu termino de assistir um anime, foi o que aconteceu com Tokyo Revengers. Eu É, assisto um anime, se eu gosto muito, eu vou direto pro mangá, e daí eu acabo acompanhando o mangá, e depois se enfim. arrepende. Depois eu me arrependi O demais. final é muito ruim. O Demais! final é muito Eu já ruim. falei pro D isso, ele fala, como ele não lê mangá, eu falo, ele não lê mangá, mas daí ele me sai com o Blue Box. Enfim. Não, quando ativar quando ler o mangá é online, assim, é bem difícil porque eu prefiro ler mais o oficial, né? Eu só leio o que sai no Manga Plus. Sai no Manga Plus eu leio. Blue Box É, eu leio em espanhol, pra você ter uma ideia, porque só Aham. tem inglês, espanhol, não sei inglês, aí eu vejo. Assim, eu lembrei o que eu ia falar. Hum. É, sabia. e eu ia falar que ele falou de Mob, e Mob também é um mangá que tá voltando, que eu acho que o preço tá muito em conta, 50 conto. Tipo, e Pra 2 volumes, né? Tipo, 2 em 1. exato, então é outro exemplo bom de dar é Mob que tá voltando. Eu tenho uma pergunta pra você, Ah. e é sobre tradução, mas é algo pessoal seu. Hum. Tem uma discussão na internet, a Panini Aham. faz enquete sobre isso, que é título original, título traduzido, se traduz golpe, se deixa original, esse negócio, sabe? Se você deixa o mais próximo do original, ou se você abrasileira tudo, ou o meio termo, que aí eu acho que é o pior, que é deixar em inglês. Aí eu acho que não ajuda ninguém. Mas Sim. o que que você acha sobre isso? Eu sou totalmente a favor de se traduzir tudo que for traduzível, sabe? Eu acho que tem que traduzir título, tem que traduzir golpe. Porque, sabe, é a intenção do mangá é que você, por exemplo, o mangá Acho que meu filho é gay. É um título que você vê na banca e ele te fisga, sabe? Chamativo? É uma arma do mangá pra te fazer ler. Se você fosse na banca e tivesse o mangá Uchinomusco Atabun Gay com G-E-I, você não ia. Você ia dar meia volta e nunca mais ia pensar nisso aí na vida, sabe? Então, eu acho que traduzir o mangá é quase que uma obrigação, sabe? Quase que um favor que você está fazendo pro seu produto para ele atrair o máximo possível de leitores. E tem exceções, tem coisas, tem nomes que, tipo, você não vai traduzir Mob Psycho pra coadjuvante psicopata, coadjuvante psíquico. Mas quando for possível, quando o título for, por exemplo, uma frase, for alguma palavra que significa alguma coisa, eu sempre acho que tem que traduzir. Por Minha exemplo, primeira. aquele... diga aí. Eu ia falar que a minha primeira experiência assim foi Soul Eater. Quando eu peguei, tava tudo traduzido, eu achei muito estranho. Ah, Mas. sim. O do Soul Eater, ele causa um estranhamento mesmo, porque eles traduziram até coisas que geralmente não são traduzidas, né? Tipo, o Uhum. nome da escola lá, que virou Amaan. Shinigami, eu acho É, que ele não se chama Shinigami. ele chama Doutor Morte. Esse aí eu Exato. gosto, eu gosto da tradução de Soul Eater. Eu acho que combina muito com a ideia do mangá, que também não é algo muito sério. Sim, sim. Ele tem vários trocadilhos, tipo, o número do Shinigami lá, que é o bagulho da morte, não sei se você lembra. Uhum. Fica Uhum. 4, 4. E aí eles deixaram alguma coisa também, tipo, eles adaptaram pra fazer sentido. Então, eu acho que tem que ser assim, o máximo, tipo, sempre que der pra brasileirar, eu sou a favor. Nisso aí a gente concorda. Porque Uhum. eu só não concordo em inglês. Aí deixar em inglês pra mim. Eu acho horrível também. Tipo Nossa. aquele I sold my life for É. 3,000 yen.
Não, se em japonês não vende, não é todo mundo que sabe inglês também. Então eu acho que é uma lógica Exato, que. exato. Tipo, traduzir pra uma língua que não é a sua, sabe? Eu acho meio bizarro também. Só pra gente falar agora o último tema, que a gente já sabe qual vai ser. A gente tá aqui. Tia, se você quiser ir no banheiro, beber uma água, Ler Blue Box agora. ver Está me um, dispensando total. ver um resumo na internet. Inclusive, eu vou ser bom, eu vou ser bonzinho com a Ti, porque eu conheço ela há muito tempo. A gente trabalha junto. É, Hoje a gente vai falar um resumo de Blue Box, porque eu tô te convidando pra quando tiver perto de sair o anime, a gente fazer um especial maneiro falando da obra. Eu topo totalmente. Eu Então tô hoje, 100% Blue Boxer no momento. então hoje a gente vai fazer um resumo aqui, e aí quando tiver perto pra sair o anime, aí a tia assiste o nosso vídeo, porque a gente vai falar. À vontade. Então, cara, Blue Box, eu posso falar pra você que eu falo isso com tranquilidade, qualquer pessoa fala, é o melhor mangá da Shonen pra mim atualmente. Pra mim, Eu acho que é é o mais um, consistente, velho. é uma Eu obra acho. que me pegou de um jeito. Eu sou fanático por esportes. Eu vejo o Uhum. campeonato de bolinha de gude, se for possível. E uma coisa que eu geralmente critico em obras de esporte, eu entendo, mas eu critico porque é algo coisas da minha cabeça. Eu falo isso direto. É que eu não gosto muito quando tentam te explicar muita regra. Eu acho que a obra tem que te deixar interessado pra ir atrás de saber do que é o assunto. E isso é uma Sim. coisa muito boa em Blue Box, porque ela não fica te ensinando o que é badminton ou o que é basquete. Até porque não é sobre os esportes, é sobre os relacionamentos entre pessoas. Exato. Mas eu falo pra você tranquilamente que quando eu tava lendo lá, quando eu cheguei lá no cento e pouco, eu parei pra ver uma partida de badminton só pra tentar entender mais a experiência do personagem. Eu fiz isso. Eu entrei, Uhum. era meia-noite, tava tendo um campeonato no Japão. Aí no YouTube ao vivo eu coloquei lá e assisti uma partida inteira. Porque eu tava muito vidrado. E isso é uma coisa maravilhosa. Só que, como eu falei, não é uma obra sobre esportes, apesar de ter esporte, é sobre os personagens. E todos os personagens são incríveis. Eu Todos, fico. todos, Eu todos. fiquei mal pela. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque eu sou péssimo com o nome, aí a Ti já Ah, pode até confirmar com isso. Mas a do ginástica rítmica, a Rina. exatamente. Cara, eu fiquei vários capítulos tristes por ela. Real, assim, vários capítulos. Ela sofre um pouquinho, a Rina. Mano, eu fiquei muito triste pelo Hario. Agora Sim, nos mano. últimos. No jogo dele contra o Taiki. Nossa, Foi um mas jogaço. foi. Então, esse é um exemplo de quando a autora quer focar no badminton, o que ela consegue fazer, sabe? E aí. Pode dizer, pode falar. Não, que pareceu um mangá de esporte mesmo. Que pareceu um mangá 100% de esporte esse capítulo. Que Exato. mostrava o jogo deles, aí tinha flashback dramático, tinha a relação do veterano com o calouro. Tipo, caralho. É, Aí entra um pouco o que eu falei, que a gente entende o jogo e não tem aquela explicação. Uma coisa que eu tenho raiva de Haikyuu, desculpa quem gosta de Haikyuu, mas Haikyuu, ele colocou aquele professor que ele, além de não dar aula, porque nunca tem um capítulo de aula, ele só fica explicando regras, tipo, cara, faz alguma coisa de útil, mas pelo amor de Deus. E eu acho que isso atrapalha um pouco a dinâmica do jogo. Tipo, tem hora que tá tendo um sim. jogo mal rápido, aí tem um cara explicando. É porque quando ele joga de tal forma, aí fica desse jeito, e quando bate na linha é pênalti, blá blá blá. Cara, deixa acontecer os lances. Cara, e o Blue Box teve páginas claras só de raquetada na bola e, mano, foi lindo, foi maravilhoso. É muito bom. É, ela não explica. Tipo, o máximo que a autora faz é falar, tipo, nossa, ele está perdendo esse game porque tá 20-12 e o jogo vai a 24, sabe? Tipo, E é tem só hora que dar ela nem um fala, só mostra o contexto. placar. É, exato, e você entende. Ele é muito. A narrativa visual de Blue Box é muito boa, em vários sentidos, assim. Sim. Ele é muito ágil, ele consegue fazer umas relações entre o estado emocional do personagem e o estado do jogo. Tipo, a parte que o Taiki perde as classificatórias pro intercolegial lá, e aí, tipo, ele se Ati no afasta. basquete. Nossa, aqueles capítulos que ela se machuca. Então Uhum. tem o flashback dela. Porra, é muito bom. Aí apresentada a amiga lá do E a passado. Yumeka! Eu gosto muito da Yumeka. Eu gosto muito do arco da Yumeka. Da reconhecimento. A gente tá dando spoiler aqui, né, de Blue Não, Box. a gente tá Mas. conversando livremente. A Ti Mas. mesmo já fala, não vou nem ler mais. Mas é muito bom, velho. É que não tem como falar muito, porque tem muitas cenas boas. Inclusive, uma coisa que as pessoas falam em anime de romance, porque é um anime de romance? É tipo, os personagens demoram muito pra ficar junto. Blue Box, não. É verdade. Blue Box ele sempre faz as coisas que você não espera, né? Exato. Tipo,
Porra, quando apareceu a Ayami, sabe? A menina de cabelo roxo. Sim, Eu sim. falei, não, mais um interesse romântico do Taiki, que vai gostar dele. Mas não, sabe? Tipo, ela tem o próprio negócio. E ela nem gosta, tipo, ela tem até. Ela não gosta da ideia de pensarem que ela gosta dele, sabe? E ela fica amiga da Rina. E aí a Rina se relaciona com outro menino do outro clube que entrou agora, sabe? Tipo, tem muita coisa. Aí tem uma Que você... jogadora nova de basquete. E aí, tipo, você vê os segundanistas entrando, e aí os mal entendidos. Só que aí Nossa, já aconteceu tantas vezes, sempre foi bom, e aí você confia tudo que a autora vai colocar, eu tô no- confiando, tipo. você falou do aparecer os personagens novos da nova turma. Cara, Uhum. a cena de introdução do irmão do cara lá que ele não conhece, que ele acha que o Taiki não Primeiro é, ano, né? E aí é muito bom. depois ele muda completamente o humor dele. Não, Cara, as interações de personagens são muito boas, é muito, muito, muito boas. uma coisa que eu acho interessante, aí você pode até explicar melhor, é que não é muito comum eu ver nas páginas, tipo, tem um balão com as falas, mas tem falas fora do balão. Às vezes não é nem fala, às vezes é tipo um textinho fora. Sim. Sabe me explicar isso? Então, eu não sei em termos técnicos assim, mas é meio que um complemento pra fala, né? Sim, E aí ela usa bastante isso. ela usa bastante e é divertido porque no original é escrito à mão, sabe? Dá pra ver. Eu acho que todo mangá é assim, na verdade. Toda fala fora de balão é escrito pelo autor à mão. Então, O Manga Plus, pelo menos o espanhol, ele não apaga, ele deixa, coloca sério? ele coloca o que tá escrito do lado. Ah, tá, legal. O inglês ele apaga mesmo, ele faz um negocinho e ele simula uma fonte que parece à mão. Eu Mas é fiquei só, tipo, surpreso. é meio que não é nem uma piadinha, né? Tipo, quase um comentário adicional, né? É. Em relação à fala. Eu não sei também como chama. Mas tem muito, tem muito. E no Blue Box tem muito também efeito sonoro, né? Tipo, barulho do tênis e da raquetada que foi. Que pá! E aí tem o pessoal falando, eu, tipo, força! Vai, que é sua. eu gosto porque isso causa muito realismo. Uhum. Essa é a mágica do negócio, que eu acho que tá se diferenciando de outras obras. Sim, parece um ambiente vivo, né? Tipo, com coisas acontecendo além do que a gente tá vendo. Deixa eu mudando de assunto aqui rapidamente, até colocando a Ti de volta na conversa, mas fica aqui o convite volto a dizer, eu não sei quando que vai sair Blue Box, mas quando sair, a gente faz um especial maneiro aqui pro pessoal O saber do que se mangá ou o trata. anime? O anime, quando sair o anime Sai lá, a em gente, outubro. então, lá pra setembro a gente grava, pra em outubro a gente soltar um vídeo maneiro. Vamos. O mangá eu poderia fazer, mas eu não sei se eu vou esperar uma promoção, porque é muito caro aí. Eu vou colecionar, mas eu vou. A Amazon que me ajude. Faz parte. Eu até ia falar pra colocar Ti junto. Esqueci de novo. Caramba. Nossa, Ih, Dê, você. Você é impressionante. Juro. eu sou. Enfim, nossa, Ah, gente, eu. lembrei, Ti. Viu? Lembrei. É só começar a falar. Vai, fala aí. Não, quer falar? Pode falar, pode ir, vai. Não, não, não. Eu Não só ia esqueça, enrolar não mesmo. esqueça o que você ia falar. Eu só ia enrolar até você lembrar, vai. Eu queria dizer pra vocês que falta 5 inscritos pro canal bater 900 pessoas. Ah, Ah, é verdade. Tinha visto isso hoje. Sim, estamos quase chegando a 1000, a nossa meta desse ano. Então, o pessoal que tá escutando aqui, talvez fique até datado quando lançar o vídeo, mas se inscreva no canal porque é muito importante. Vamos chegar a 1000 porque a gente tá fazendo muitas coisas bacanas, inclusive trazendo convidados aqui, como o Lucas. A gente quer trazer mais pessoas. Claro que a agenda de 3 pessoas para se reunir é meio complicado, mas a gente consegue. Uma hora dá certo, né? é. Que nem deu hoje. Mas, enfim, Dê, você tem mais alguma coisa que falar? Oi, Ti, você se cortou rapidinho. Ups. Você tem mais alguma coisa que você quer perguntar ou falar? Ah, só pro Lucas ele deixar as redes sociais dele, que é importante pro pessoal conhecer o trabalho, porque ele posta bastante. Também vou pedir, se Uhum. você quiser me enviar fotos do lado do Japão, fotos dos seus mangás, fotos. Essas coisas você pode me mandar que eu coloco aqui no vídeo pro pessoal conhecer. E, claro, te agradecer por ter aceito o convite. Depois de muito tempo a gente conseguiu. Saiba que
além do nosso vídeo Blue Box, tá convidado quando você quiser aparecer aqui também, pra gente falar de outras coisas, porque assunto não falta, a gente viu aqui. Exato. Não, muito Então, obrigado, gente. Muito obrigado por me chamarem, muito obrigado pelos futuros convites, por deixarem aberto os futuros convites. Você fala mais uma coisa ou não, posso pode ir, emendar? pode ir. Ah, tá. Só que eu gostei muito de conversar, o papo fluiu muito bem, eu achei. Esses pontos essas coincidências, assim, o negócio do Bleach, o negócio do Belzebu, do Kitsune. Então foi um papo muito legal. Me sigam no Twitter, vocês que estão ouvindo, que é Lucas Cabral, TRA, de tradução, assim. Eu acho que essa é a única rede social que eu uso de fato, além do LinkedIn, por exemplo, mas o LinkedIn é só meu nome, dá pra achar lá fácil. Mas como o D falou, que eu tô postando mais coisas agora de tradução, eu tenho esse plano, eu até falei com a JBC de fazer mais threads de Blue Box e de Skip and Loafer quando estiver perto do lançamento. Então, vou tentar sempre trazer conteúdos legais, de curiosidades, de por trás das cenas, assim, da tradução. Então, sigam lá, se quiserem ficar por dentro. Uma última coisa, ó, eu vou lembrando das coisas conforme eu fui falando. Quando foi anunciado o Blue Box, eu fui uma das primeiras pessoas, eu acho, que respondi o comentário do Lucas. Eu vi. Mano, eu falei, tá em boas mãos, confio em você, saiu na pessoa certa. Eu fiquei muito feliz. E eu vou dizer outra. Tem um mangá que eu amo de paixão. Eu acho dificilmente que ele vai vir pro Brasil, porque ele é grande. Não sei se você já imagina qual é. Mas se vier, eu quero que saia na sua mão, porque eu confio muito, que é Kingdom. Se um dia sair Kingdom... Nunca li, mas eu tenho interesse. E eu Cara, acho que deve ser muito difícil, né? Por causa dos nomes chineses. e é grande, né? 70 e poucos E é volumes. muito grande. Mas O é autor quer chegar a mais de sensacional. 100, né? Que ele falou. Cara, que chegue. Eu li 300 capítulos até agora e eu acho maravilhoso. Eu acho melhor que Game of Thrones, melhor que Shogun que saiu agora. Mano, o pessoal fala dessa série porque nunca leu Kingdom. Porque Kingdom é guerra e não é só guerra, é tática. Parece que você tá jogando um RPG tático, assim, tão incrível que é. Falam muito bem, velho. Falam muito bem de tudo, assim. Das politicagens, do Exato. combate. Eu até falei hoje, tava falando com meu irmão, eu falei, cara, se a HBO pegar um dia Kingdom e adaptar, todo mundo vai amar. E dá pra fazer 28 temporadas. Exato. Não, e não vai ter o problema do R.R. Martin, que é ele esqueceu de fazer o resto dos livros. Tem coisa Porque pra toda caramba. semana tá saindo capítulo. Mas eu Exatamente. gostaria de traduzir. Se algum dia vier, eu não sei também quais são as chances de sair. Talvez se eles fizessem um 3 em 1. Porque eu acho que Kingdom não saiu nem nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano. Eu sei que saiu na França, agora se outro lugar saiu, eu não sei. Eu acho que nos Estados Unidos não saiu, não. Mas se alguma editora estiver ouvindo isso aí e quiser lançar, pode me chamar que eu faço também. Se algum editor estiver escutando aqui, eu tô muito orgulhoso que o nosso trabalho tá dando muito certo. Bora compartilhar pra chegar até eles. Eu vou postar também quando sair, vamos ver se. Pô, a gente agradece muito a força e a boa vontade. Se Mas inscreva no canal. é isso, filho. É isso, Lucas. Te agradecer muito. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite desde o começo. E é isso, Ti. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, conversando, jogando conversa fora, literalmente, porque a gente falou muita coisa interessante sobre você, muita conversa fora também. Mas venha mais vezes, inclusive a gente também acho que vai trazer para vocês, galeras, né, para os próximos aí futuros vídeos. Provavelmente o Lucas vai voltar. Para quem assistiu o nosso vídeo anterior com o nosso convidado anterior, que foi a Pri, provavelmente a Pri vai voltar também. Repetindo o que o D já falou, se inscrevam no canal, sigam todos nós, né? Eu, D e Lucas nas redes sociais também. O D, como sempre, vai deixar para vocês embaixo ali na descrição todas as redes sociais para vocês seguirem. O Nome Otaku tem TikTok agora, então siga a gente no TikTok. Vi a Ti Sim, fazendo está meio... dancinha. Não, eu não estou fazendo dancinha. Não, me recuso. Mas eu estou postando algumas coisas no momento, porque eu estou em um período de mudanças aqui. Mas vai voltar ao normal. E é isso, galera. Lucas, de novo, muito obrigada por comparecer aqui hoje. Galera, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu fui a Ti, junto com o D e o Lucas. Continuem assistindo anime e falou! Falou!